E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Maria Amélia. E eu sou a Fernanda Badiani. E a gente está de volta para mais um podcast. O assunto de hoje é um pouco polêmico, vai? Dependendo do ângulo que a gente olha. O assunto vai ser reposição de bicarbonato na acidose metabólica. E aí a gente vai falar quando fazer na doença renal crônica e na lesão renal aguda. Então, acho que primeiro a gente tem que definir o que é essa acidose metabólica e quando que a gente vai tratar, certo? Exatamente. A acidose metabólica, bem no começo, como a gente sabe, a gente precisa de um pH menor do que 7,35 associado a uma redução do bicarbonato, que seria um bicarbonato menor do que 22. Obviamente, a gente precisa disso porque a reposição de bicarbonato é indicada quando há essa deficiência de bicarbonato. Então, isso aqui não é válido para outras causas de acidose respiratória, só frisando pontos básicos. Então, primeiro, algumas causas de acidose. Acho que a gente pode pensar, bem, o contexto de agudo e crônico pode ser um pouco diferente mesmo. Então, já pensando na parte do crônico, a própria doença renal seria uma das causas, seria a causa para essa acidose metabólica. Mas a gente tem outras milhares de causas. Exatamente. A gente costuma dividir nas causas de acidose metabólica com anion gap elevado e outras causas com anion gap normal. Dentre as causas com anion gap elevado, a gente teria disfunção renal, tanto aguda quanto crônica, as cetoacidoses, diabética, alcoólica, de jejum, acidose lática, intoxicações, e aí os principais por salicilato, álcool ou outras substâncias como tolueno, dentre outros. E as causas de acidose metabólica com anion gap normal, que também podem ser conhecidas, como as acidoses metabólicas hiperclorêmicas, elas também têm diversas causas. Elas podem ser associadas a insuficiência adrenal, hipoaldosteronismo hiporreninêmico, pseudo-hipoaldosteronismo tipo 1 e tipo 2, além de outras mais conhecidas, como diarreias, perdas intestinais, acidose tubular renal proximal e distal, dentre outros. Acho que uma das causas que a gente pode frisar também é quando você tem uma derivação urinária. Bem lembrado, Mea. E aqui a gente está falando de diversas causas, mas agora a gente vai tentar dividir um pouco na acidose metabólica aguda e na acidose metabólica crônica. Então, só definindo um pouco, a acidose metabólica aguda seria aquela que ocorre, que foi iniciada num curto período de tempo, Então, algumas horas a dias, e a crônica é uma acidose que é prolongada, tem duração de semanas ou anos. E as causas, elas são diferentes nos dois cenários. A aguda, ela costuma ocorrer por um ganho de ácidos inorgânicos. E a acidose metabólica aguda, ela é muito mais comum, principalmente em ambiente de terapia intensiva. Existem até estudos americanos mostrando uma incidência de 64% de acidose metabólica em pacientes internados em unidades críticas. Então, é muito comum a gente ver no dia a dia intra-hospitalar. Pensando no crônico, a gente também tem uma porcentagem que é bastante variada. Então, varia de acordo com os estudos e, principalmente, varia de acordo com o estágio da doença renal crônica que a gente tem. Então, por exemplo, um paciente que está no estágio 3, a prevalência de acidose metabólica é baixa, em torno de 7%. E isso vai aumentando com a queda da taxa de filtração glomerular. Então, é muito mais comum encontrar acidose metabólica quando eu tenho uma taxa de filtração glomerular menor. A prevalência ela sobe para 20% a 30% na DRC estágio 4 e 5. E em ambos os cenários, tanto na acidose metabólica aguda quanto na acidose metabólica crônica, a gente tem inúmeros efeitos deletérios da acidose. O que diferencia é quais são esses efeitos deletérios em cada um dos cenários. Na acidose metabólica aguda, a gente tem prejuízo de diversas funções celulares. Quando a gente tem uma redução do pH sérico, muitas vezes a gente também vai ter uma redução do pH intracelular.
E é essa redução do pH intracelular que está associado a diversos efeitos deletérios. No caso da acidose metabólica aguda, está associado ao prejuízo da função leucocitária, uma predisposição à ocorrência de arritmias, vasodilatação arterial, hipotensão, aumento da resistência à ação das catecolaminas, resistência à ação da insulina, alteração do estado mental e uma redução da contratilidade cardíaca e do débito cardíaco. Então, a gente sabe que a acidose é deletéria. E a gente ainda se pergunta, sério mesmo vocês estão falando se eu devo ou não devo tratar? É polêmico, mas a gente já vai chegar lá. Nossa, Fê, primeiro de tudo, quanta coisa, né? Pensando no contexto do crônico, o que a gente tem? Então, também tem várias alterações. Algumas que a gente gosta de destacar. Então, a acidose está relacionada a maior risco de mortalidade. A acidose metabólica está associada a maior perda de músculo, então o paciente tende a ficar sarcopênico e subnutrido, porque ela também está relacionada à síntese de albumina. Fora isso, está associado a um maior risco e uma doença óssea mais grave. Em crianças, está relacionado ao retardo do crescimento e também um fator muito importante. Ela está relacionada à maior progressão da doença renal crônica. Pelo menos é um dado que a gente tem de alguns trabalhos. Lógico que muitos trabalhos que estudam a acidose bicarbonato não são tão grandes, mas eles sim já provaram que a acidose metabólica está relacionada ao pior prognóstico da doença renal crônica. Exatamente. E aí, fica um pouco mais fácil na doença renal crônica, porque depois de tudo isso, a gente tem uma grande evidência do benefício de tratamento, como a Meia falou, que isso já foi demonstrado. Então, sem mais delongas, a gente vai começar com a parte que é mais polêmica mesmo. Então, a gente vai começar falando de acidose metabólica aguda. Por que a acidose metabólica é tão mais polêmica, né? Porque ela é principalmente decorrente da acidose lática. A acidose lática é uma acidose metabólica de anion gap aumentado que é decorrente do acúmulo do lactato. Existem dois tipos de acidose, a tipo A, que é a hipóxica, e a tipo B, que ela é não hipóxica. Ela não é induzida por uma hipoperfusão tecidual. Existem diversas causas que estão englobadas nesses dois grupos e as principais são as de etiologia hipóxica, onde a gente vai ter choque cardiogênico, hipovolêmico, insuficiência cardíaca avançada, descompensada, trauma grave, sepse, que é o que a gente mais vê por aí, uma hipoxemia severa. E a tipo B, a gente tem outras causas menos comuns, mas que a gente pode ter uma atividade física excessiva, convulsão, câncer, doença hepática, feocromocitoma, uso de algumas medicações como metformina, salicilatos, beta-2 agonistas, propofol, dentre muitas outras causas. A lista é imensa. Ufa! Quando a gente pensa no ciclo do lactato, a produção diária normal de lactato é de cerca de 20 mol por quilo por dia pelos tecidos ativos. Esse lactato vai ser convertido em piruvato e vai ser consumido pelas mitocôndrias. Quando a gente tem uma situação de hiperlactatemia, a produção ela é maior do que o consumo. Em geral, a hipóxia tecidual aumenta a geração e reduz o consumo por prejuízo da oxidação mitocondrial. E o fígado é o grande responsável pelo clareamento do lactato. Ele é responsável por 70% do clearance corporal de lactato. Então, você vê que nem tem tanto a ver com o rim, né? O principal metabolizador vai ser o fígado, mas o rim vai ser importante e a gente vai entender por quê. Agora, quando a gente está falando de acidose, a gente tem diversos riscos. Então, diante desses riscos da acidose, eu acho que o raciocínio seria, então a gente vai repor para todo mundo, certo? Infelizmente, não. A nossa vida realmente seria muito mais fácil se fosse assim. Mas a gente também tem riscos associados à reposição de bicarbonato e que podem ser comprometedores para os pacientes. Além disso, tem uma grande dúvida.
será que normalizar o pH sérico também se transmite em uma normalização do pH intracelular? Como a gente falou um pouquinho no começo, o pH intracelular reduzido é um fator de mau prognóstico e perpetuador das disfunções celulares. Então, o ideal seria que a gente tivesse a certeza que quando a gente melhora o pH sérico, a gente vai melhorar o pH intracelular. Mas no dia a dia, a gente acaba só medindo realmente o pH sérico e a gente perde um pouco desse parâmetro. E um dos riscos associados à reposição de bicarbonato é a tal da acidose paradoxal. E o que é a acidose paradoxal? É mais ou menos assim. Quando a gente tem uma correção rápida do pH sérico, a gente tem uma elevação rápida do bicarbonato. No entanto, o bicarbonato é uma molécula que não transita livremente entre as membranas celulares. E quem é que vai transitar é o gás carbônico. Quando eu tenho uma acidose metabólica e eu faço essa correção, a minha PCO2, ela vai se difundir entre os tecidos. E essa PCO2 vai entrar no ambiente intracelular, pode entrar no ambiente lipórico e causar uma redução desse pH intracelular. E a gente fala muito disso na redução do pH lipórico, levando a um rebaixamento do nível de consciência e sintomas neurológicos. Então essa é a famosa acidose paradoxal que pode ocorrer na correção da acidose metabólica. Só chamando a atenção para outras consequências também da reposição do bicarbonato, eu citaria a hipocalcemia, a hipernatremia, que é uma coisa super importante. Então, às vezes, a gente vê que muitas vezes por ansiedade existe uma correção, assim, uma ansiedade de dar muito bicarbonato, isso vai ter consequências, então não é incomum dar uma dose alta de bicarbonato e o sódio subir muito, isso vai ser super prejudicial. Exato, lembra o nome, é bicarbonato de sódio. Não é à toa, né? Não é à toa que tem esse nome. E fora isso, a hipervolemia que pode estar associada ao tratamento também. Por conta desse excesso, dessa sobrecarga de sódio. A hipocalcemia, ela é decorrente da correção rápida do pH sérico. Por quê? Porque quando a gente corrige muito rapidamente o pH sérico, a gente aumenta a ligação do cálcio com a albumina, diminuindo a fração do cálcio iônico, que seria o cálcio ativo para os processos celulares. E é por isso que a gente pode ter essa hipocalcemia, que pode ser inclusive prejudicial para a contratilidade muscular, contratilidade cardíaca e favorecer também arritmias. Então, assim, eu estou tratando uma das causas dessa hipocontratilidade, estou tratando uma das causas da arritmia, mas, na verdade, você pode ter um efeito exatamente o oposto. E é aí que a gente fica no limbo, beleza, eu tenho efeitos deletérios da acidose e também tenho da reposição de bicarbonato. Então, como é que eu vou tratar a minha acidose metabólica? Então, acho que a gente tem que começar falando pelo que é básico. E o que é básico eu vou ter que tentar reverter a minha causa de acidose. Não adianta eu estar dando bicarbonato se eu não tenho o que fazer para essa causa, né? Se eu não estou conseguindo reverter o que está causando a acidose metabólica. Então, excelente. O primeiro e mais importante passo é a correção do fator precipitante. Porém, algumas vezes o evento ele é tão grave e a resposta ao tratamento ela é mais lenta que o necessário. E a correção da acidose com o uso do bicarbonato pode ser benéfica. E aí? Agora chegamos na polêmica. Por quê? Porque a gente teve um grande estudo, o BICAR ICU, que apresentou uma mudança de paradigma no tratamento da acidose metabólica aguda. Para começar, a gente vai dar uma pincelada como que era a indicação de reposição na chamada era pré-BICAR ICU. Então, a gente tinha diversos estudos sem comprovação de benefício da reposição de bicarbonato ser benéfica no tratamento da acidose metabólica. Então, uma coisa que a gente tinha muito certo é que quando eu tinha um pH menor ou igual a 7,1 e um bicarbonato menor que 6, isso indicava reposição de bicarbonato, certo? Certo.
Foi escolhido esse pH menor do que 7,10 porque foi esse pH que mostrou uma pior contratividade miocárdica em modelos animais e foi associado a maior mortalidade. Nos estudos, na população no geral, inclusive o Surviving Sepsis de 2017 declarou que não era possível saber qual o efeito hemodinâmico da reposição de bicarbonato no choque séptico, devido à falta de estudos que analisassem essa questão em termos de desfechos clínicos. Então, a gente ficava nesse limbo do pH menor do que 7,10 e o bicarbonato menor do que 6. E agora, Fer, o que mudou? Agora, o que mudou? Então, tudo mudou com o Bicar ICU. Como que foi o desenho desse estudo? Foi um estudo multicêntrico realizado em 26 UTIs francesas que analisou 389 pacientes de maio de 2015 a maio de 2017. Foi um estudo open label, randomizado, que incluiu pacientes adultos admitidos em UTI em até 48 horas da instalação do quadro de acidose metabólica grave, que no estudo foi definido por um pH menor ou igual a 7,2, associado a uma PCO2 menor ou igual a 45 e um bicarbonato menor ou igual a 20. Mas apenas essa gasometria não era suficiente. Era necessária a evidência de uma lesão orgânica com um SOFA maior ou igual a 4 ou um lactato arterial maior ou igual a 2 milimol por litro. Uma coisa que eu acho legal a gente falar é quanto que era a concentração da solução, A solução que eles utilizaram foi uma solução com concentração de 4,2 e faziam infusão de 125 a 250 ml em 30 minutos. E aí era possível repetir até atingir um pH acima de 7,3. Eles tinham uma dose máxima, que o estudo determinou, que seria uma dose máxima de 1.000 ml em até 24 horas da randomização. Os critérios de exclusão levavam em consideração uma acidose com componente misto ou não lático. Por exemplo, uma acidose respiratória, uma cetoacidose diabética, perda de bicarbonato pelo trato gastrointestinal ou pelo trato geniturinário, uma DRC estadio 4 ou pacientes que utilizaram bicarbonato 24 horas antes da randomização. Então, só alguns detalhes também, que as indicações de terapia renal substitutiva eram semelhantes nos dois grupos e o método era definido por cada centro. E o que esse estudo analisou de desfecho primário? Então, o desfecho primário era mortalidade em 28 dias ou a presença de uma falência orgânica em 7 dias. De desfechos secundários, eles incluíam o uso, a duração e os dias livres de suporte orgânico, ou seja, terapia renal substitutiva, ventilação mecânica, uso de vasopressor, o balanço hídrico nas primeiras 24 a 48 horas, o tempo que o paciente ficou em UTI e também os distúrbios hidroeletrolíticos. O desfecho primário ocorreu em 71% do grupo controle e 66% do grupo do bicarbonato, com uma diferença que não foi estatisticamente significante. Fez esse alarde todo para falar que não tem diferença. Pelo amor de Deus, fala sério. Mas não foi bem assim, né, Bea? O que aconteceu de verdade é que, na análise de subgrupo dos pacientes com lesão renal aguda AKIM 2 ou 3, que eram 46% dos pacientes da amostra, o desfecho primário ocorreu em 82% do grupo controle e 70% do grupo bicarbonato, uma diferença de 12% que foi estatisticamente significativa, com P de 0,046. Já nos desfechos secundários, houve um favorecimento do uso do bicarbonato tanto na população geral quanto na população com lesão renal aguda em relação à necessidade de terapia renal substitutiva, precocidade no início da terapia renal substitutiva e dias livres de diálise. No grupo de lesão renal aguda também houve maior tempo de dias livres do uso de vasopressores e não teve diferença no balanço hídrico acumulado. Então, se você fosse levar de mensagem para casa, quando que você vai usar o bicarbonato na lesão renal aguda? Gente, agora que é importante. Depois desse estudo, o paradigma mudou e a gente pode indicar a reposição de bicarbonato de 1 a 2 mEq por quilo em pacientes com acidose metabólica e lesão renal aguda AKIM 2 ou 3 com pH
menor do que 7,20, tá certo? E o objetivo é repetir a dose do bicarbonato até um pH maior do que 7,30. É importante lembrar de monitorizar, os distúrbios hidroeletrolíticos que podem estar associados, como hipocalcemia, hipernatremia, hipocalemia e alcalose metabólica, tá certo? Então, a questão do bicarbonato está resolvida, mas tem mais alguma polêmica aí na acidose? Não sei se tanta polêmica, mas a gente tem outra coisa muito utilizada na prática, que é o fluido de ressuscitação de escolha. Existe uma preferência por tentar a ressuscitação volêmica com Ringer lactato por alguns estudos que mostraram a associação do soro fisiológico a 0,9% e aumento do risco de acidose metabólica hiperclorêmica. Gente, esse assunto também é polêmico, né? Falei errado e é pano para manga para um novo podcast. Por quê? Porque a gente tem diversos grandes estudos que avaliaram, os tipos de fluidos Split, Smart, o Salted e o Basics, que tentaram ver se realmente a gente tinha comparando, os diferentes tipos de cristalóides. E, atualmente, alguns desses estudos, tiveram uma tendência em mostrar aumento do risco de acidose metabólica hiperclorêmica com soro fisiológico. Então, aqui só fica um alerta. Em pacientes com acidose metabólica grave, talvez o fluido de ressuscitação melhor seja o Ringer lactato por esse possível menor agravamento num estado de acidose metabólica. Mas a gente pode explorar essa polêmica em outro podcast, certo? Certo. Fê, eu quero continuar nas polêmicas, então. Opa! E aí, dialisar lactato? Tem sentido e vale a pena? Vixe Maria, pior que já tentaram ver. Por quê? Porque a gente poderia ter um clearance de lactato na diálise, principalmente na diálise contínua com altos volumes. E o que alguns estudos mostraram foi que realmente a gente consegue retirar o lactato na diálise, mas em casos de choque séptico, a gente tem uma produção tão intensa que a taxa de clareamento ela é muito pequena. Então, a gente não deve dialisar uma acidose metabólica, uma hiperlactatemia isolada. As indicações de diálise ainda continuam as mesmas. A gente vai avaliar como que a gente está evoluindo do ponto de vista renal. Ufa! Atenção, pessoal. Lactato 180 não é indicação de diálise, hein? Exato. Dá uma olhadinha na creatinina, serina, sinorina. Vamos que vamos. Ufa! Acabaram as polêmicas? Então a gente vai para uma parte menos polêmica agora. Quando que eu vou usar bicarbonato na doença renal crônica? Acho que primeiro a gente pode falar um pouco de qual que é a prevalência, quando que eu vou usar e se sim, existe um critério para começar o uso do bicarbonato. Então, falando rapidamente do que a gente já falou antes, a prevalência, como eu falei, ela aumenta com a minha redução da taxa de filtração glomerular. Só para a gente ter uma comparação, quando eu tenho estágio 3, a prevalência de uma acidose metabólica com bicarbonato menor que 22 é de cerca de 13% e vai se tornar bem maior no estágio 4, principalmente no estágio 5. Então, no estágio 5 chega a mais de 40%, no estágio 4 mais ou menos 35%. Tem alguma polêmica em relação a isso? Tipo, só com bicarbonato menor que 22 que eu vou repor? E aí? Você que vai me responder. Agora é a sua vez. Então tá bom, chegou a minha vez aqui. Na verdade, é uma polêmica muito pequena. Assim, a indicação formal tem um bicarbonato menor que 22, eu vou repor bicarbonato. Mas assim, tem alguns estudos que propõem uma reposição mais precoce. Por quê? Por que acontece a acidose metabólica primeiro? Eu tenho uma redução, principalmente, eu tenho uma redução da excreção de ácidos, certo? E em algum momento eu não vou conseguir compensar isso daí. Então, antes de eu ter uma acidose, assim, com bicarbonato baixo, o que acontece é que os néfrons que estão lá funcionando, eles vão tentar compensar. E eu consigo manter meu bicarbonato sérico normal. Mas tem estudo que mostrou que se eu começar bicarbonato precocemente, isso vai melhorar minha progressão de doença renal crônica. Excelente.
Um outro fator também é que a gente tem que pensar de onde que está vindo esse ácido que está em excesso. Então, não é só porque eu não consigo excretar. Um ponto importante também é a dieta. Isso é um ponto polêmico. O que a gente tem? Todo mundo fala que consumo excessivo de proteína piora, né, aumenta o risco de progressão para a doença renal crônica. Um dos fatores é que minhas proteínas de origem animal, quando elas são metabolizadas, elas aumentam a quantidade, a produção de ácidos. Então, isso seria um dos fatores que levariam ao maior risco de acidose metabólica. E as proteínas de origem vegetal? E isso aí é um outro ponto. Se por um lado o consumo excessivo de proteínas de origem animal está aumentando a minha carga de ácido, quando eu consumo produtos de origem vegetal, eu estou aumentando a minha carga de base, a minha produção de base. Então isso seria um fator protetor. Mas tem polêmica, né? Nem tudo são flores. Infelizmente, a gente tem o problema do excesso de vegetais nos pacientes portadores de doença renal crônica e o risco de aumentar potássio. Mas a gente já falou disso. Isso é um assunto polêmico, mas que a gente já falou. Mas, enfim, não discutindo o potássio aqui, mas discutindo a produção de base, tem muito sentido eu aumentar produtos de origem vegetal na dieta, porque aí eu vou aumentar a minha produção de base, evitar que eu tenha uma acidose mais rápida. E por que a gente vai repor bicarbonato na doença renal crônica? Acho que você já falou alguns dos benefícios no começo, já me convenceu. Exatamente, assim, tem muito sentido porque eu tenho malefícios claros, né? Então, citando aí, como a gente já falado, aumento de mortalidade e a questão da progressão da doença renal crônica. Um outro fator que é importante falar, além da dieta, é que algumas medicações que a gente utiliza, elas vão aumentar o meu risco de acidose metabólica ou, ao contrário, aumentar a minha produção de base. Então, só uma coisa para a gente citar seriam os inibidores do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Por quê? Não é tão polêmico, gente. Não é para substituir nem suspender a medicação por causa disso. Mas essas medicações, elas aumentam o risco de acidose metabólica. Por outro lado, diuréticos, principalmente diuréticos de alta, têm um efeito contrário. Mas, lógico, isso não vai determinar o tratamento. Não, só vai influenciar, né, na hora que a gente estiver. E como é que eu vou tratar? Quais são as formulações disponíveis? A gente já sabe que um bicarbonato menor do que 22 a gente deve corrigir. E como é que a gente vai fazer essa reposição? Então, acho que uma coisa importante para a gente falar é quem tem acidose metabólica não necessariamente ser tratado com bicarbonato 3 vezes por dia, como parece ser muito a prescrição padrão. Então, acho que para prescrever o tratamento vai depender também do meu valor do bicarbonato, certo? Certo. Em geral, um bicarbonato entre 19 a 21, a gente tem uma acidose mais leve. A gente deve iniciar bicarbonato de sódio em torno de 15 mEq por dia e titular para o alvo, que seria de 22 até 26. A gente também não vai repor, né, para a gente ter quase uma alcalose metabólica. E num paciente com bicarbonato menor do que 18, a gente deve iniciar mais ou menos 30 mEq por dia. Mas e aí? Como que eu faço? Como que eu transformo MEC para miligrama? Como é que funciona? Então, só para a gente lembrar que 1 grama equivale a 12 mEq de bicarbonato. Então, a gente tem algumas formulações, que é mais comum a gente prescrever, de fato, bicarbonato de sódio. Para facilitar, a gente prescreve o pó. Mas lembrando que tem outras apresentações. Então, a gente tem comprimido, por exemplo, que alguns pacientes toleram melhor. Comprimidos de 500 miligramas ou de 1000 miligramas. Então, só uma coisa para a gente ficar atento é que muitos pacientes reclamam por intolerância mesmo. O bicarbonato ele é bastante salgado. Então, alguns toleram melhor fazer comprimido. Aí, talvez seja que cada um se adapta melhor mesmo. Só lembrando também que a gente faz uma prescrição muito padrãozão, que fala assim, 1 colher de chá 3 vezes por dia. Gente, isso é bastante bicarbonato. 1 colher de chá tem 5 gramas de bicarbonato. Então, às vezes, a gente prescrevendo 1 colher de chá 3 vezes ao dia, olha quanto de bicarbonato eu estou dando a mais do que é o necessário. Exatamente. Então, a gente tem que ficar atento com a dose que a gente quer prescrever. Eu posso prescrever alguma medicação que não seja bicarbonato de sódio? Então, a gente tem outras opções também, e aí entra o citrato de potássio. Lembrando que o comprimido do citrato de potássio ele tem 1,80 grama mais ou menos, isso equivale a 10 mEq de bicarbonato. Lembrar também que isso pode ter uma limitação, que seria o paciente com hipercalemia.
Exatamente. Aí fica difícil da gente prescrever citrato de potássio, mas existem alguns casos em que a gente pode fazer. Tem alguma outra alternativa ao bicarbonato? Então, sim, existe uma medicação que é um quelante de ácido clorídrico, que ele vai agir no trato gastrointestinal, e que os trabalhos que a gente tem hoje mostraram uma boa resposta, né? Mostraram uma boa resposta no tratamento da acidose metabólica, mas eles ainda não são muito usados, talvez no futuro. Exato. Essa medicação é o Veverimer. Difícil a gente lembrar o nome, mas quando chegar por aqui a gente relembra vocês. Mas só para falar que o futuro tá aí. As coisas estão sempre se reinventando e sempre que possível a gente vai trazer as novidades. Nea, mais alguma coisa? Assim, acho que a gente podia resumir quando que a gente vai usar o bicarbonato. Então, na lesão renal aguda. Então vamos lá. Na lesão renal aguda, a reposição de bicarbonato é indicada com pH menor do que 7,20 em pacientes com uma lesão renal aguda AQIM 2 ou 3, na dose de 1 a 2 mEq por quilo, e é possível repetir essa dose até um pH acima de 7,30. Nos outros pacientes sem disfunção renal, a gente mantém um pH menor do que 7,10 com bicarbonato menor do que 6. É essa a mensagem da lesão renal aguda, sempre de olho nos distúrbios hidroeletrolíticos que podem estar associados. E na doença renal crônica? Na doença renal crônica, acho que a mensagem que fica é: a gente vai repor o bicarbonato quando eu tenho um bicarbonato menor que 22, e a minha dose ela deve variar de acordo com os valores que eu tenho de bicarbonato. Uma acidose com bicarbonato entre 19 e 21, vale a pena começar a reposição com bicarbonato de sódio na dose de 15 mEq por dia. Se eu tenho uma acidose com bicarbonato menor ou igual a 18, a gente começa com o dobro da dose, ou seja, 30 mEq por dia. Lembrar de sempre estar avaliando o bicarbonato para ver se eu preciso aumentar ou reduzir a dose. E se o paciente não responde a isso, a gente tem que procurar o que está acontecendo. Exatamente. Ufa! Acho que foi isso por hoje, gente. Espero que a gente tenha ajudado vocês na hora do plantão, na hora do ambulatório. Então é isso, acho que até o próximo podcast. Um beijo! Esse podcast tem o objetivo de educação médica. As informações aqui prestadas exprimem as opiniões dos seus integrantes no momento da gravação. Não esqueça que a medicina é uma ciência que muda constantemente. Não utilize as informações ouvidas aqui como conselhos médicos para si ou para outros. Em caso de necessidade, procure opinião médica direcionada.